NDAI publicou o genocídio ocultado em 2008, mas mais de uma década depois, o que acusa de ser um encobrimento de práticas esclavagistas árabo-muçulmanas entre o sétimo e o 16º, quase 1000 anos, ainda se mantém. A man addressing an unseen crowd. Big strong boys for farm work, he says. 400. 700. 700. 800. The numbers roll in. These men are sold for 1,200 Libyan pounds, $400 apiece. You are watching an auction of human beings. Another man, claiming to be a buyer. Off camera, someone asks, what happened to the ones from Niger? Sold off, he's told. Sem ignorar o tráfico transatlântico que se segue durante 4 séculos, considera que os árabes arrasaram a África subsaariana durante 13 séculos ininterruptos e que a maioria dos milhões de homens por eles deportados desapareceu devido ao tratamento desumano e à castração generalizada. Para o investigador senegalês, é mais do que tempo de examinar e debater o genocidiário tráfico negreiro árabo-muçulmano, como se faz com o tráfico transatlântico. É preciso reconhecer que as implosões pré-coloniais inauguradas pelos árabes destroem sem dúvida os povos africanos, que não tiveram um intervalo desde a sua chegada. Como mostra a história, os árabes muçulmanos estão na origem da calamidade que foi o tráfico e a escravatura que praticaram do século VII ao século XX. E do 7º ao 16º século, durante quase 1000 anos, eles foram os únicos a praticar este comércio miserável, deportando quase 10 milhões de africanos antes da entrada na cena dos europeus. A penetração árabe no continente europeu e negro iniciou a era das devastações permanentes de aldeias e as terríveis guerras santas realizadas pelos convertidos a fim de obter escravos de vizinhos que eram considerados pagãos. Quando isso não era suficiente, invadiram outros alegados irmãos muçulmanos, entre aspas, e confiscaram os seus bens. Sobre este acordo árabe-muçulmano, os povos africanos foram raptados e mantidos reféns permanentemente. O Islão só permite a escravização de não-muçulmanos, kafirs. Mas em relação aos negros, os árabes utilizaram os textos eruditos como os de Al-Dimeshqi. Nenhuma lei, estamos a citar, nenhuma lei divina lhes foi revelada. Nenhum profeta foi mostrado em sua casa. Também são incapazes de conceber as noções de comando e de proibição, desejo e de abstinência. Têm uma mentalidade próxima dos animais. A submissão dos povos do Sudão aos seus chefes e reis deve-se unicamente às leis e regulamentos que lhes são impostos da mesma maneira que os animais. Sim, no inconsciente dos mangrebins, esta história deixou tantos vestígios que para eles o negro continua sendo o escravo. Eles nem podem conceber que os negros estejam entre eles. Basta ver o que está acontecendo na Mauritânia e no Mali, onde os tuaregs do norte jamais aceitarão o poder negro. Os descendentes dos carrascos, como os das vítimas, tornaram-se solidários por motivos religiosos. Mas existem mercados de escravos na Líbia. Somente o debate permitirá superar essa situação. Recorde-se que em França, durante o comércio de escravos e a escravatura, havia filósofos do iluminismo, como o abade Gregório ou mesmo Montesquieu, que defendiam os negros, enquanto no mundo árabe-muçulmano os intelectuais mais respeitados, como Ibn Khaldun, também eram obscurantistas e afirmavam que os negros eram animais. Nenhum intelectual do Maghreb levantou a voz para defender a causa dos negros. Nenhum. É por esta razão que este genocídio assumiu tal magnitude e continua. No Líbano, na Síria, na Arábia Saudita, os trabalhadores domésticos africanos vivem em condições de escravatura. A divisão racial ainda é real na África. Desde o início do comércio oriental de escravos, que os muçulmanos árabes decidiram castrar os negros para evitar que se reproduzem. Esses infelizes foram submetidos a terríveis situações para evitar que se integrassem e implantassem uma descendência nesta região do mundo. Sobre este assunto, os comentários de uma rara brutalidade das 1001 noites testemunham o tratamento terrível que os árabes reservavam aos cativos africanos nas suas sociedades esclavagistas, cruéis e depreciativas, particularmente para os negros. A castração total, a dos eunucos, era uma operação extremamente perigosa. Quando realizada em adultos, matou entre 75% e 80% dos que a ele foram sujeitos. A taxa de mortalidade só foi menor nas crianças, que eram castradas de forma sistemática, mas 30% a 40% das crianças não sobreviveram à castração total. Hoje,
A grande maioria dos descendentes dos escravos africanos são, na verdade, nascidos de mulheres deportadas para Areios. Apenas 20% são negros. Essa é a diferença com o comércio transatlântico. Fala-se de genocídio para descrever o comércio de escravos transariano e oriental. O comércio transatlântico praticado por ocidentais não pode ser comparado ao genocídio. A vontade de exterminar um povo não foi provada, porque um escravo, mesmo em condições extremamente más, tinha um valor de mercado para o dono que o desejava produtivo e com longevidade. Para 9 a 11 milhões de deportados durante essa época, existem hoje 70 milhões de descendentes. O comércio árabo-muçulmano de escravos deportou 17 milhões de pessoas que tiveram apenas 1 milhão de descendentes por causa da massiva castração praticada durante quase 14 séculos. Na verdade, foi o Império Romano quem mais praticou a escravidão. Estima-se que, em determinada altura, havia quase 30% da população do Império era escrava. Quanto à África, deve-se notar que, enquanto a propriedade privada não existia, as pessoas funcionariam em cooperativa. Quando a propriedade privada cresceu, eram precisos mais braços para trabalhar. Foi então que os conflitos começaram. E cresceram, e os vencidos foram então reduzidos à escravidão. Estima-se que no século XIX, 14 milhões de africanos ainda estavam escravizados. A escravatura interna existia antes e durante o tráfico árabe-muçulmano e transatlântico. Foram os árabes muçulmanos que começaram o tráfico de escravos em grande escala. Como Fernand Braudel apontou, o tráfico de escravos não foi uma invenção diabólica da Europa. São os muçulmanos árabes que estão na origem e o praticaram em grande escala. Se o tráfico transatlântico durou de 1660 a 90, os muçulmanos árabes atacaram os negros do 7º ao 20º século e foram os únicos a praticar o tráfico de escravos. Acusamos assim o mundo árabe-muçulmano de fazer um genocídio meticulosamente preparado. E porquê é que é uma questão que não se fala? Este é realmente um pacto virtual selado entre os descendentes das vítimas e os algozes, que resulta em negação. Este pacto é virtual, mas a conspiração é muito real. Porque neste tipo de síndrome de Estocolmo ao estilo africano, em que tudo se coloca sobre as costas do Ocidente, é como se os descendentes das vítimas tenham decidido nada dizer. Que os estudiosos e outros intelectuais árabes muçulmanos tentassem fazer desaparecer essa realidade, até ser uma mera lembrança dessa infâmia, como se nunca tivesse existido. Até pode ser compreendido. No entanto, é difícil perceber a altitude de muitos cientistas, e mesmo de afro-americanos que se convertem cada vez mais para o Islão. É uma espécie de autocensura. É por isso que se publica este livro, uma tentativa para quebrar o silêncio, porque a história e a antropologia não estão ao nível de uma crença religiosa, de uma ideologia, mas de factos provados que não podemos esconder para sempre. E como é que podemos ver o papel de Portugal neste tráfico transatlântico? Os portugueses tinham acidentalmente capturado o nobre mouro Adahu em 1441. Este último ofereceu-se para comprar a sua liberdade em troca de 6 escravos negros, e isso ocorreu em 1443. Depois disso, Dinis Dias desembarcou no Senegal e trouxe para Lagos 4 cativos. Situação que marca o início do tráfico sistemático. Os portugueses foram, assim, os primeiros a importar escravos para o trabalho agrícola. Eles transportavam 700 e 800 cativos por ano desde os postos comerciais e fortes na costa africana. Os pioneiros neste tráfico foi Gonçalves de Lanzarote, em 1444. Em seguida foi a vez do navegador Tristão Nunes comprar aos mouros um número significativo de cativos africanos para aumentar o seu número em São Tomé e Portugal. Em 1552, 10% da população de Lisboa consistia de escravos mouros ou negros. Aqui também há um trabalho maior a ser feito. Será que a colonização europeia da África suavizou a anterior crueldade sobre os povos do continente, ou será que a manteve? Se essa colonização pudesse ter um rosto, seria aquele que está na origem dos dramas inesquecíveis. Depois desses compromissos históricos dos pensadores iluministas com ideias racistas, desde meados do século XIX, que também há teorias que se infiltraram nas cabeças de um grande número de intelectuais, como a do racismo científico. No início das conquistas, os ingleses apresentavam sua superioridade científica e técnica da sua civilização sobre os povos atrasados. Em seguida, procuraram uma justificativa racial para fazer a colonização. Sociólogos e cientistas britânicos decidiram levar essa manobra ao apresentar os povos negros como sendo seres vivos, semelhantes aos animais. E foram inspirados por uma das referências científicas da época, Charles Darwin, que concluiu o seu trabalho da seguinte forma, entre aspas: o homem subiu da condição de grande macaco para o homem civilizado, passando pelas fases do homem primitivo e do homem selvagem. O melhor grau de evolução foi alcançado pelo homem branco. Fecho aspas. Todas essas construções, ou talvez não, levaram a calamidades como a do apartheid. É um livro que recomendamos vivamente a ler. Genocídio Ocultado, investigação histórica sobre o tráfico negreiro árabe-muçulmano, do senegalês Tidiane Ndiaye,
através da editora Gradiva. São 233 páginas. E lá também se poderá verificar que existiu escravatura do povo galego.